Vamos para a palavra. Vamos para a palavra que o Senhor me deu, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 36. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor Jesus abra o nosso entendimento para entendermos a santa palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, no versículo 36. Jesus aparece aos discípulos. Olha que maravilha, gente. Nós estamos aqui orando, nós estamos aqui falando de Deus, nós estamos aqui falando das nossas vidas. Eu estou falando da minha vida, da minha experiência. E de repente Jesus aparece aqui. E de repente Jesus chega aqui conosco. Mas a palavra de Deus diz o quê? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas que creram. Você pode não estar vendo Jesus aí falando com você, você está vendo eu falando com você. Mas eu quero dizer, se você crê, Jesus vai usar a minha boca para falar com você. Jesus vai usar o meu coração para falar com você. Porque bem-aventurado, louvado seja o nome do Senhor, é aquele que não vê, mas crê. Quando você vai para o templo, você vê um pastor pregando a palavra, você vê um homem pregando a palavra, mas o que acontece? Jesus está usando aquele homem para você. Jesus está usando aquele pastor para você, aquele que está lá levando o evangelho para você, louvado seja Deus. Então é isso que é ser bem-aventurado. Não olhe para mim, para a mulher, para a pessoa, para a Ana. Olhe para Jesus, para a palavra de Deus que vai falar conosco nessa madrugada. E ele diz aqui, Jesus aparece aos discípulos. E falando eles destas coisas, mesmo Jesus se apresentou ao meio deles e disse: Paz seja convosco. Agora imagine Jesus aqui falando para nós: paz seja convosco. E o que a gente vê, gente, são pessoas não anunciando a paz, mas anunciando guerras. O que a gente vê? Família fazendo guerra entre si. Pessoas no trabalho passando por guerras, lutando uma contra as outras. Pessoas no templo passando por guerras. Pessoas na rua passando por guerras, sendo perseguidas. Pessoas que estão sendo tiradas suas vidas na rua. Hoje está um perigo andar na rua. Hoje está um perigo sair de casa. E muitas das vezes pessoas que estão sendo atacadas dentro da sua própria casa. E aqui Jesus chegou com os discípulos falando o quê? Paz seja convosco. E os seres humanos da terra estão vivendo sem paz. Os seres humanos da terra estão vivendo com medo. Os seres humanos da terra estão fazendo guerra um com o outro. Ontem uma irmã estava conversando comigo, aí ela estava falando que a líder dela, que estava lá pregando, estava censurando, porque ela tinha ido para o meio dos católicos, né, para um evento que teve nos católicos, e a líder dela estava censurando. Eu digo, meu Deus do céu, cadê a paz? Jesus, ele andou em todos os lugares. Jesus, ele andou com os pecadores, mas ele não pecou. Jesus, ele estava com as pessoas mais difíceis da vida, com as prostitutas, com os ladrões, com os leprosos, com as pessoas que mais eram desprezadas. Jesus estava lá. Aí alguém vem e diz, e alguém vem, em vez de anunciar a paz, e anuncia, não vai, não se une com o católico, não se une com essa pessoa. A gente só não pode se unir com os deuses que está querendo ocupar o lugar de Deus. Mas a gente não pode viver em desunião com nossos irmãos católicos, com pessoas espíritas, com pessoas da Umbanda. Eu já disse para vocês, tem pessoas maravilhosas na Umbanda, tem pessoas maravilhosas no catolicismo, tem pessoas maravilhosas no espiritismo, mas tem pessoas também má no meio cristão, no meio evangélico. Então Jesus era esse que chegava e anunciava a paz.
e anunciava a paz. E hoje eu vejo pessoas que, pelo amor de Deus, olham para os católicos como os católicos fossem nossos inimigos. Aí eu estava falando para ela, eu digo, por causa disso que muitos católicos não se unem conosco. Por causa disso, por causa dessas práticas, que muitos católicos acham que a gente odeia eles, né? E nós não odiamos os católicos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, mas tem pessoas que, em vez de levar a paz, levam a guerra. Tem pessoas que, em vez de levar a paz, levam esse tipo de ensinamento. E eu disse não. E ela ainda usou a palavra, né, para não se sentar no meio de escarnecedores. E eu perguntei, ela sabe o que é escarnecedor? Ela sabe que é escarnecedor, porque eu acredito que ela não sabe, porque você não estava escarnecendo de Deus naquele lugar. Escarnecedor é aquele que zomba de Deus, gente. Esse que é escarnecedor. As pessoas não sabem nem o que é escarnecedor, mas usam a palavra, pregam a palavra, sem procurar saber o entendimento da palavra. Então eu digo, você estava zombando de Deus? Ela disse, não, só era uma mesa de cristãos. Nós só fomos para um evento lá porque nós fomos convidados e tem mais. A pessoa foi abençoada, abençoou a pessoa que estava falando mal dos católicos, abençoou ainda. E depois ainda foi pregar contra os católicos, contra as pessoas católicas. Eu digo, não, pelo amor de Deus, não é assim, não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus ensinou, gente. Louvado seja Deus. Quem vai fazer a separação é Cristo, não é eu, não é você. É Cristo que vai fazer essa separação. É Cristo quem sabe quem é joio e quem é trigo. É Cristo quem sabe, louvado é Deus, quem serve a Ele e quem não serve. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você não conhece o coração de ninguém. Você não conhece o meu coração. Quem sabe você está aqui me julgando, me condenando, mas você não conhece o meu coração, você não conhece a minha intenção. Eu não conheço a sua intenção se o Espírito Santo não revelar. Porque o Espírito Santo revela intenções, corações e intenções. O Espírito Santo de Deus revela o profundo ou oculto escondido. Mas quando o Espírito Santo revela intenções más contra mim, é para quê? Para eu orar por essa pessoa. É para eu vigiar com essa pessoa. Louvado seja Deus, porque não tem nada oculto e escondido. Louvado seja Deus, o Senhor mesmo diz que não tem nada que Ele não faça, que antes Ele não revele aos seus profetas. Então Jesus ele chegou aqui com os discípulos e dizendo, a paz seja convosco. E é isso que nós precisamos, gente. Que essa paz, a paz de Cristo esteja no nosso coração. As pessoas querem fazer guerra. O reino das trevas quer que a gente esteja em guerra. O reino das trevas quer colocar irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. É isso que o reino das trevas quer. Que os seres humanos vivem em guerra, vivem sem paz. É o que mais a gente tem visto. Louvado seja Deus na família, no trabalho, na nação, no templo. É o que mais a gente tem visto, pessoas guerreando um com o outro. Louvado seja Deus engrandecido, mas isso não vem de Deus para a nossa vida. Não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que Jesus nos ensina na sua santa palavra. E ele diz aqui, louvado seja Deus, e ele disse, por que estáis perturbados? Olha só. Por que estáis perturbado? Pessoa que não tem paz vive perturbada. Pessoa que não tem paz é aborrecida. Pessoa que não tem paz acorda reclamando. Pessoa que não tem paz, louvado seja o nome. Oh, meu Deus, tudo tá ruim para ela, nada tá bom. Até se tu sorrir para ela, ela fica com raiva. Até se tu dá um bom dia para ela. Vocês já viram aquelas pessoas que dizem assim, não fala comigo? Que acorda e já diz assim, não fala comigo. Acordou sem paz. Acordou sem paz. E ele estava aqui falando, né? Por que estáis perturbados? E por que zombem tais pensamentos aos vossos corações? A gente tem que acordar, sabe como? Agradecida. A gente tem que acordar agradecendo a esse Deus porque estamos com vida. Quantas pessoas desceram à sepultura sem salvação?
Quantas pessoas estão na UTI? Quantas pessoas estão no cárcere? Quantas pessoas estão gemendo, chorando? E você que está aí na sua casa, na sua cama, no seu aconchego, com a sua família, ainda tem coragem de acordar sem paz? Ainda tem coragem de acordar e querer que ninguém fale com você? Então Jesus estava falando aqui, porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Então, olha aqui, os discípulos não estavam falando nada, mas Jesus sabe o que está no nosso coração. Ele diz aqui, ó, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Então, por isso, gente, olha só, porque sobe tais pensamentos aos vossos corações. Os corações, pensa demais, né? É no teu coração que tu tá caladinho aí, com pensamento ruim, com pensamento bom. Às vezes tu tá conversando com uma pessoa, tu tá sorrindo para ela, mas o teu coração tá desejando mal. Às vezes tu tá conversando com uma pessoa e tu tá dizendo no teu coração: "Ah, essa pessoa é falsa, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo". E Jesus era esse que chegou perto dos discípulos e falou para os discípulos: "Por que vocês estão sem paz? Por que vocês estão aborrecidos? Por que vocês estão com esses pensamentos nos seus corações?" Hoje eu estava orando na madrugada, né? Eu disse: Senhor, o Senhor conhece as nossas intenções e corações. É o único. É o único. Se tem revelações divinas, é porque o Espírito Santo, que conhece o teu coração, a tua intenção, revela. Não é porque eu conheço tua vida, não é porque você me contou algo. Quando as pessoas conversam comigo é para pedir oração. Apenas isso. Ore por doença, ore pelo meu marido, ore pela venda disso, ore pela causa na justiça. É essas as conversas. Mas o Senhor conhece o coração e a intenção de cada um. Pessoas que entram aqui que acham que Deus não está vendo, que entra invisível, né? Como diz a minha amiga. Tem pessoas que entram invisível e ela sabe que entra invisível. Aí eu fico rindo dela, né? Meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que entram invisível, não, tu tá entrando invisível para mim, mas Jesus está te vendo. Jesus está te vendo se tu tá aqui com bom pensamento ou que tu estás aqui com mau pensamento. Jesus está vendo cada um que usa foto diferente, que usa reiki, fake, sei lá o que tu usa para enganar os outros, para aborrecer os outros, para perseguir os outros. Eu quero dizer para você que Jesus está te vendo. Não, você não está escondido, teu coração não está escondido de Deus. Você pode esconder o teu coração de mim, mas de Deus tu não pode. Nós não podemos esconder o nosso coração de Deus, gente. Louvado seja Deus. E ele estava falando isso para os discípulos. Ele estava falando isso para os discípulos, louvado seja Deus. Eu sempre digo e repito, quem persegue uma live cristã está perseguindo Deus. Se eu tivesse um outro trabalho aqui, um trabalho de cozinhar, um trabalho de mostrar o que eu faço no meio-dia, você estaria perseguindo eu. Só que o trabalho aqui é de oração e de palavra de Deus. Então você está perseguindo Deus, você não está me perseguindo. Louvado seja Deus. Se fosse um trabalho particular, da minha vida particular, dos meus interesses, aí você estaria me perseguindo. Só que você não está perseguindo eu, você está perseguindo Deus, a palavra de Deus, esse trabalho de oração. Para quê? Para o reino de Deus, para a vida ser curadas, para a vida ser salva, para a vida ser liberta, para a vida ser abençoadas. Então eu não me preocupo quem entra aqui para querer me perseguir, não. Por quê? Porque estão perseguindo é Deus, não é eu, gente. Não é eu. Se eu tivesse um outro tipo de trabalho, aí sim, eu diria que estariam me perseguindo. Mas você não está me perseguindo, você está perseguindo o Evangelho de Cristo, você está perseguindo o próprio Deus. Então não faça guerra com Deus, não. Não faça guerra com Deus porque você vai perder. Não faça guerra com Deus. Ninguém ganha de Deus, ninguém ganha de Deus. Você acha que você vai ganhar de Deus? Não vai. Não faça guerra, deixa Jesus te libertar. Entre nas lives cristãs com paz. Entre na live cristã com paz. Não entre perturbado com essa perturbação de perseguição. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus, ele vê o oculto e o escondido. E ele diz aqui, ó, vede, aí ele começa a falar.
Vede as minhas mãos e os meus pés. Aí Jesus mostra as mãos furadas. Ô Jesus amado, tua mão tá furada aí? A minha não, ó, tá limpinha. Olha aqui, ó. A mão de Jesus tem um furo. Furaram as mãos de Jesus. Furaram os pés de Jesus. Sabe por que que ele tem as mãos furadas? Por tua causa e por minha causa. Olha só. Sabe por que que Jesus mostrou as mãos dele para os discípulos? Vede as minhas mãos. Sou eu mesmo, o Cristo, a qual vocês me colocaram na cruz, a qual o pecado de vocês me colocaram na cruz. Só faltava Jesus dizer para os discípulos: foi vocês que fizeram isso comigo. Foi o pecado de vocês. Se Jesus mostrava as mãos dele, Jesus fez isso aqui, se apresentando aos discípulos. Jesus mostrou as mãos dele que estava furado do prego. Pelo amor de Deus, quando eu vou pregar alguma coisa na parede que o martelo bate aqui, pelo amor de Deus, só falta o meu cérebro sair de mim. Imagine um prego sendo colocado nas mãos. Imagine o prego sendo colocado nos pés. Imagine os açoites que Jesus recebeu por minha causa e por sua causa. Imagine aí, louvado seja o nome do Senhor, uma coroa de espinhos sendo colocado em Jesus. Ah, meu Deus, se eu bater a minha cabeça, meu Deus do céu, eu tenho o maior cuidado com a minha cabeça, porque eu já levei tanto baque na cabeça que eu tenho o maior cuidado. Aí qualquer coisinha dói na minha cabeça. Agora fica imaginando aí uma coroa feita de espinho colocado na cabeça de Jesus. Aquela coroa foi por causa dos nossos pecados. Os pregos, as marcas que estão na mão de Cristo. Quando Jesus nos arrebatar, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver a mão de Cristo com essa marca. Nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver, louvado os pés dele. Louvado seja Deus, engrandecido com as marcas dos pregos. Oh, louvado seja Deus, e exaltado foi por mim, foi por você. E por que você, louvado Deus, tem perseguido a esse Jesus? Por que você tem perseguido as pessoas que levam o evangelho de Cristo? Por que você tem perseguido aqueles que estão aqui, levando o evangelho do Senhor, falando do reino do Senhor, falando desse Cristo que passou por tudo isso por causa do teu pecado, do meu pecado? Por que vocês querem ser perseguidor de Cristo Jesus? Que Ele te amou, que Ele te curou, que Ele te dá fôlego de vida, que Ele te livra, que Ele tem te livrado da morte, da bala perdida, do acidente de carro. Louvado seja Deus engrandecido. E quantos têm perseguido ainda Jesus? E Jesus chegou com os discípulos e mostrou as mãos, e mostrou os pés, que foram ali, que estavam a marcas, louvado da crucificação. E aqui, louvado seja Deus, então tudo é comprovado no Evangelho. Tudo é comprovado. Foi comprovado a existência de Cristo. Foi comprovado que ele foi crucificado. Foi comprovado que ninguém encontraram seus ossos num túmulo, numa sepultura. Não acharam seus restos mortais, porque não tem restos mortais dele. Louvado seja Deus, engrandecido, porque ele é a vida. Ele é a vida, ele vive e reina para sempre. Então, louvado seja Deus, engrandecido, Jesus estava lá com os discípulos, mostrando as mãos dele, mostrando os pés dele, louvado seja Deus, mostrando, louvado, que era ele mesmo que venceu a morte, era ele mesmo que venceu as dores, era ele mesmo que venceu os açoites, que venceu as traições, era ele mesmo que venceu as perseguições, era ele mesmo que se fez vencedor por mim, por você. Era ele mesmo que venceu, louvado seja Deus, engrandecido, o inferno por mim e por você. Então, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, louvado seja Deus, nós somos vencedores com eles. Nós somos vencedores porque por Cristo lutou por você. Cristo pagou os pecados por você. Cristo, louvado seja o nome do Senhor, deu a vida dele por mim e por você. E ele chegou, se apresentou com os discípulos e disse: ei, eu estou vivo, está aqui, sou eu mesmo.
Está aqui as marcas, está aqui as marcas que eu sofri por vocês, está aqui as marcas que eu paguei pelo pecado de vocês, louvado seja Deus, e engrandecido e exaltado. E assim esse Jesus vai se apresentar para todos nós, e assim esse Jesus vai se apresentar, louvado ele se apresentar para todos aqueles que crê e todos aqueles que não creem, porque todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, aleluia, Deus exaltado seja o nosso Deus, Jesus amado. Ele vai se apresentar e vai dizer, olha que foi eu, daqui eu sou verdadeiro, eu não sou falso profeta, eu não sou um fantoche, eu não sou algum enganador, eu sou verdadeiro, eu dei a minha vida por vocês, eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu sou aquele que venceu a morte. E ele vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, passa para o lado direito, as minhas ovelhas, passa para o lado esquerdo, louvado seja o nome do Senhor, os botes, louvado seja Deus, ele fará a separação do joio e do trigo, ele fará a separação, louvado seja o nome daquele que serve a Deus e que não serve, porque ele conhece os nossos corações e intenções. Ele conhece toda língua, confessará que ele é Jesus. Toda língua confessará, católicos, espíritas, maçons, ubandistas, evangélicos, cristãos, oh Jesus, Jeová, todos irão confessar que ele é o Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, e nós rendemos e adoramos e glorificamos ao nosso Rei. Louvado seja Deus que deu a vida por nós, que vive e reina para sempre e que voltará para nos buscar. Aleluia, Jesus. Oh Senhor da glória, obrigado Jesus, obrigado, obrigado, que a terra está cheia da tua glória, a terra está cheia da tua glória, porque teu Espírito ainda está na terra, a terra está cheia da tua glória, a tua luz reine nesse lar, a tua luz reine nessa UTI, a tua luz reine nessa casa que está em trevas, dissipando as trevas, a tua luz reine nesses corações que ainda estão em trevas, que a tua luz reine, Senhor, porque o Senhor reina e vive para sempre, aleluia. O Senhor venceu as trevas, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu a enfermidade, o Senhor venceu, louvado seja o nome do Senhor, e com o Senhor nós somos vencedores, Senhor, e com o Senhor nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus e engrandecido. Meu Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. E ele continua aqui, ó. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Ah, papai, me vede. Provado, pois um espírito não tem carne, nem ossos. Como vedes que eu tenho? Então ele estava lá mostrando para ele, sou eu, ó. Toque em mim, porque espírito tu não pode tocar. Tu pode sentir o espírito, mas tocar no espírito tu não pode. E ele estava dizendo, toque em mim, toque em mim. Eu sou carne, eu sou osso, eu sou vivo, eu tenho um corpo de glória, mas tu pode tocar nesse corpo. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. E aí o que continua e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhe, tendes aqui alguma coisa para comer? Aí Jesus, né, pergunta para os discípulos, tem alguma coisa para comer? Espírito não come, não é verdade? Os espíritos não comem. Agora o Espírito Santo me fez lembrar, gente, quando meu pai e minha mãe não tinham Jesus no coração, eles tinham uma prática de colocar um prato de comida, de resto de comida, de algumas migalhas de pão, alguma coisa assim, na mesa. Aí eu escutava, eu era criança, hein? Eu tenho muita coisa guardada da minha memória quando eu era criança. É interessante que eles diziam bem assim, eu vou colocar isso aqui para as almas que estão com fome. Olha só, gente. Espírito não sente fome, alma não sente fome. Quem sente fome é o teu corpo, é o meu corpo. Mas só que eles não tinham entendimento, eles não tinham conhecimento ainda, e eles tinham essas práticas.
Eles tinham essa prática, então não sei se tem pessoas aqui que têm essa prática, que pega, oferece comida para espírito, que oferece comida para almas, né? Para espírito. Não, gente, eles não comem, não. Não comem, isso é engano. É engano, louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Só come aquele que tem corpo material, aquele que está na carne, e não aquele que está no espírito. E não, eles não comem, não comem. Não adianta tu gastar teu dinheiro comprando galinha, comprando pato, comprando frango, comprando não sei o que e oferecendo para eles, porque eles não vão comer. Não vão, gente. Tu tá gastando teu dinheiro à toa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Diz assim, e ele diz aqui, né, que estava com fome, porque a gente, carne sente fome, corpo sente fome, sente frio, sente calor, sente dor. Então Jesus estava com fome. E aí ele pergunta: o que tens aqui? Tens alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe para ele parte de um peixe assado. Eu amo peixe assado. Vocês gostam de peixe? Eu gosto de peixe assado, cozido, frito. Eu amo peixe, mas principalmente o peixe do norte. O peixe do sul, gente, já não é muito parecido com o peixe do norte, né? Mas eu amo peixe. E aqui ofereceram para Jesus um peixe assado. Que gostoso, né? Chega, deu água na boca agora. Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. Mel também é muito bom, né? Interessante que eu me lembrei agora que João comia mel, né? Mel e gafanhotos. Jesus já gostava do peixe e do mel, né? Maravilha. Louvado seja Deus. O peixe é melhor do que o gafanhoto, né? Gafanhoto eu nunca comi. João comia gafanhotos e mel, né? Ele se alimentava de gafanhotos e mel. Jesus já se alimentava de peixe. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E diz o quê? E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Jesus é que está falando aqui, gente. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Agora Jesus estava falando para os discípulos: tudo o que aconteceu comigo, a crucificação, tudo o que passei, era porque que tinha que se cumprir aquilo que foi anunciado para Moisés, para os profetas e os salmistas. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então, o próprio Moisés, que hoje, né? Que hoje há uma separação. Hoje tem pessoas que seguem a lei de Moisés, mas não seguem a Jesus. Mas olha o que Jesus está falando. Que se cumpriu lá o que Moisés pregou, falou aqui no tempo de Jesus. Só que tem pessoas que seguem somente a lei de Moisés, somente o Velho Testamento. Não tem pessoas que seguem o Novo Testamento, né? E aqui o Senhor está dizendo que o que aconteceu na vida dele se cumpriu o que foi dito pelos profetas. Se cumpriu o que foi dito, louvado seja Deus, pelos salmistas, que viria um Salvador, que viria aquele que pagaria pelos nossos pecados, que viria aquele que iria fazer o cego enxergar, que viria aquele, louvado seja o nome, que faria os paralíticos andar, que viria aquele que seria o nosso Salvador. Ele veio, louvado seja Deus, engrandecido, ele veio nos salvar, e ele continua nos salvando. Você que tem entregado a tua vida para Jesus, você que tem renunciado a tua vida para seguir a Jesus, é porque ele veio te salvar, e ele está aqui para salvar teu filho, para salvar teu esposo, para salvar tua esposa, para salvar essas vidas que nós estamos orando e clamando: Senhor, salva vidas, salva os católicos, salva os espíritas, salva os ubandistas, salva os evangélicos, porque tem evangélicos que ainda não são salvos, são religiosos.
Louvado seja Deus engrandecido. Como ontem eu estava conversando com a irmã de outra denominação, eu estava dizendo para ela: ei, essa pessoa é uma religiosa. Por quê? Porque ela estava comendo daquilo que foi oferecido lá no povo católico, mas estava falando do povo católico, estava falando daqueles que estavam lá no meio do povo católico. Eu digo: ei, ela está que nem aquele povo, ela está que nem os fariseus que falaram para quando Jesus foi tocado pela mulher pela pecadora, né? Os fariseus falaram, se ele fosse profeta, saberia que ela era uma pecadora. Não foi assim? Aí eu comecei a rir também, né? Porque tem coisas que a gente acha até engraçado. Quer dizer, a gente não, né, gente? Eu acho engraçada. Como é que uma pessoa que fala, que prega a palavra, que fala de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, estão condenando os outros, estão julgando os outros. Jesus não veio para condenar ninguém, Jesus veio para salvar. Então aquela mulher pecadora chegou com um unguento para ungir os pés de Jesus, e o fariseu falou logo: se ele fosse profeta, saberia que ela era pecadora. Mas ele era profeta, ele veio para salvar aquela pecadora. O profeta é esse que veio para salvar os que estavam perdidos, que veio para trazer a luz para aqueles que estão cegos. O profeta é esse, usado por Deus, louvado seja o nome do Senhor, para trazer as almas que estão nas trevas para a luz. Louvado, Jesus não veio condenar a religião de ninguém. Jesus condenou os religiosos, né? Jesus condenava, censurava, na verdade, os religiosos, né? Louvado seja Deus engrandecido. Não seja religioso, seja cristão. Não seja um fariseu, louvado seja o nome do Senhor. Ah, eu não posso comer com pecador. E ela ainda usou a palavra: tu não pode ir para aquele lugar, porque é o lugar dos escarnecedores. Pelo amor de Deus, não sabe nem o que é escarnecedor. Escarnecedor é quem zomba de Deus, é quem zomba. Se vocês têm amigos que estão lá na bebida, aí você pega, senta lá naquela mesa. Você tem um amigo que está lá, né, que tem essas práticas de beber, que ainda vive nessa vida. Aí ele é teu amigo, ele te convida: senta aqui de repente, né? Senta aqui, toma um guaraná, já que você não bebe, né? Aí você, o que que faz? Você senta. E as pessoas vão te ver, né? Os fariseus vão te ver e vão dizer bem assim: mas não é crente? Por que está sentado lá na roda dos escarnecedores? Não sabe nem o que é escarnecedor. São pessoas que estão bebendo, falando de mulher, falando de trabalho, falando dos amigos, nem sequer estão falando de Deus. Mas as pessoas estão dizendo que eles são escarnecedores. Olha só. Não sabe nem o que é escarnecedor. Aí você chega lá porque tem um amigo, não é verdade? Porque você é amigo, é teu amigo, tu ora pela vida dele, tu quer que ele venha para a luz, toma o teu guaraná. Amigos, agora eu vou embora. Fiquem aí na paz, que eu vou ir na paz. Porque eu não tenho essa prática, né? Porque Jesus me libertou. O Espírito Santo me lembrou a minha amiga. Eu tenho uma amiga, gente, que está em Campinas, que as amizades dela, tudo vive na bebida. E eles ficam falando para ela: mas por que tu não bebe? É porque a tua religião proíbe, né? Ela disse: não, porque eu fui liberta disso. É porque eu entendi que isso me fazia mal. Eu entendi que isso envergonhava a minha vida. Eu entendi que isso prejudicava a minha vida. Não é a minha religião, né, que eles dizem, que me proíbe, não. É porque eu entendi que essa prática, eu estava gastando dinheiro com aquilo que eu não devia. E ela vive nessas amizades, e eles oferecem, e hoje eles respeitam ela. Eles só perguntam para ela: por que ela não faz mais? Se é a igreja que proíbe, né? Se é a religião que proíbe, não é isso? Aí ela diz: não, fui eu que entendi que essa prática me fazia mal, que essa prática era um mau testemunho para os meus filhos. Ela mesma falou isso, que essa prática era ilusão na minha vida. Eu achava que eu estava curtindo, achava que eu estava feliz. Hoje eu sou feliz sem precisar tá no álcool, tá nessas práticas.
Tá entendendo? E ela come no meio deles, ela vive no meio deles. E hoje eles já falam até o nome de Deus, que eles nem falavam, gente. E respeitam ela. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então tem muita gente, se você estiver no meio de pessoas, de pecadores, né? De pessoas que têm outras práticas, se você estiver lá no meio, pronto, vão te condenar, vão te julgar. Isso é ser religioso. Isso é ser religioso. Às vezes tu tá perdendo o teu marido, sabe por quê? Porque tu tá falando dele, mas tu tá lá naquela rodada, mas tu tá lá, tu vai pro templo, mas tu tá lá com esses amigos. Gente, louvado seja, como é que tu vai ganhar o teu amigo que tá lá na bebida, se tu não falar com ele? Como é que tu vai ganhar vidas que estão fora da igreja se tu não falar com ele, se tu não mostrar que esse Jesus na nossa vida traz paz, que esse Jesus na nossa vida vem para resgatar os perdidos? Como é que tu vai ganhar alma para Jesus se tu tá afastado das almas, porque tu se acha melhor? Fala para mim aí. Como é que nós vamos ganhar essas pessoas? Se nós não tivermos conversa com ela, convivência com ela, praticar o pecado é diferente. Eu posso me sentar numa mesa, eu já me sentei. Aqui no Sul, teve um evento católico a qual eles ofereceram vinho, né? Eu não posso beber vinho. Eu não posso. Mas eu estava lá. E eles só beberam um copo, 2 copos, mais ou menos. E o que aconteceu? Mas eu estava lá. Se alguém me visse, ia dizer: olha a irmã lá na mesa deles. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não sabem nem o que é escarnecedores. Escarnecedor é esse que está zombando de Deus. Você viu o que teve aí num certos carnavais que pegaram, fizeram como se fosse a imagem de Jesus, zombaram dele, disseram que ele era isso, disseram que ele era aquilo. Até hoje fazem essa zombaria com Jesus. Esses são escarnecedores. Mas o viciado que está nas drogas, gente, ele entra aqui na live pedindo oração para sair das drogas. Ele não é um escarnecedor, gente. Ele só está na prática do vício. Ele é um viciado. Ele é uma alma que precisa de libertação, que precisa de ajuda. As pessoas não estudam a Bíblia, não entendem a palavra de Deus, não pedem para Jesus dar entendimento da palavra e ficam falando o que não sabe, ficam julgando os outros, ficam condenando os outros. E Jesus, ele estava no meio dos pecadores. Nós não vamos ganhar almas para Jesus se nós não estivermos no meio dos pecadores, gente. Nós não vamos ganhar alma para Jesus se nós não estivermos no meio desses pecadores, não para pecar, mas para fazer a diferença. Para fazer a diferença, porque Jesus estava com esses pecadores e fez a diferença. Jesus estava lá deixando a mulher pecadora, ungir os pés dele, chorar nos pés dele, enxugar os pés dele, tocar nos pés dele. Olha que maravilha. Louvado seja Deus. Enquanto que o fariseu estava julgando Jesus, ele é profeta, não sabe que ela é pecadora, não pode tocar nele, não pode tocar nos judeus, né? Louvado seja Deus e agradecido. E aquela mulher foi lembrada. Aquela mulher pecadora foi lembrada. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Jesus disse para Pedro que ela muito amou e muito perdoado foi os seus pecados, porque ela estava ali aos pés de Jesus, amando Jesus, ungindo os pés dele, chorando os pés dele. Louvado seja Deus. E naquele momento, naquele ato, o pecado dela foi perdoado. Jesus perdoou aquela mulher pecadora. Entendemos e aprendemos, gente. Gente, eu não tenho paciência com muitas heresias, não. Não tenho paciência, não. Eu tenho paciência com o pecador. Com o pecador, com os pecadores eu tenho paciência. Mas com quem conhece a palavra, gente, eu creio que é um defeito. Eu não tenho paciência com quem prega, não tenho paciência com quem estuda a palavra, não tenho paciência com quem ora, não tenho paciência com quem conhece a palavra. Não tenho. Se vir com heresia para o meu lado, meu Deus do céu, eu vou deixar você falando sozinho. Vou deixar você falando sozinha. Não tenho paciência, não. Não tenho paciência para essas pessoas que dizem que conhecem a palavra e estão julgando, condenando os outros e não estão ganhando almas para Jesus. Não tenho, não, gente. Louvado seja Deus. Eu já disse para vocês, não sou perfeita, eu estou falando aqui. Se vir na palavra querer julgar, condenar, debater palavra comigo,
Se você estudar a Bíblia, o único que debateu palavra com Jesus foi os fariseus, foi os hipócritas, foi o próprio Satanás que debateu palavra com Jesus. Aí vinha alguém debater palavra comigo, eu já sei que é boca do maligno, eu já sei que veio enviado do maligno, está repreendido em nome de Jesus e eu caio fora. Eu saio da conversa, saio, porque está na Bíblia. Todos aqueles que rebateram Jesus eram fariseus, hipócritas e eram boca do diabo, porque o próprio Satanás, ele foi rebater palavra com Jesus. Eu não rebato palavra não, gente. Não rebato porque, sinceramente, não vou perder meu tempo não. Então vamos lá, louvado seja Deus. Vocês são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, olha aqui, presta atenção. Quando Jesus falou isso, o que foi que aconteceu? Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É isso que nós precisamos. Que Jesus abra o nosso entendimento para nós compreender as Escrituras. Sempre eu digo, quando você for ler a Bíblia, peça para Jesus abrir o teu entendimento. Todas as vezes que eu vou trazer a palavra de Deus, o que eu oro aqui para nós? Senhor, abre o nosso entendimento. E está aqui, ó, escrito nas Escrituras Sagradas. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Entendemos, gente? Quando você for estudar a Bíblia, ore, jejue, faça jejum. Senhor, o meu jejum é que o Senhor abra o meu entendimento para entender, para me compreender as Escrituras sagradas. Louvado seja Deus engrandecido. E Ele vai fazer isso na nossa vida. Ele tem feito isso. Todos os dias eu glorifico a Deus. Todos os dias eu digo para Deus, meu Deus, eu não compreendia isso. Meu Deus, como eu errei. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, gente, mais a gente vê os nossos erros. Mais a gente vê as nossas misérias, mais a gente vê que nós estávamos errados. É isso que a gente tem que entender, que quando nós estudamos a Bíblia, quando nós compreendemos, a gente vai vendo as nossas misérias, a gente vai vendo os nossos defeitos, a gente vai vendo, meu Deus, eu não entendia isso, eu achava que era desse jeito, eu estava pelo meu entendimento, eu não estava pelo teu entendimento. Um dia desse, no mês, eu acho que foi início desse mês, alguém disse assim para mim, alguém usado pela boca do diabo, disse assim para mim que eu ia cair para entender a palavra de Deus fora da Bíblia, porque eu não acho na Bíblia que Jesus disse assim, vocês vão cair para entender a palavra de Deus, para compreender a palavra de Deus. O que Jesus disse aqui? Jesus disse que abria o entendimento, o nosso entendimento para compreender a palavra dele. Jesus em um momento disse, tu vai cair para te entender a minha palavra. Jesus está dizendo aqui, eu vou abrir o teu entendimento. E que Jesus abra o nosso entendimento mais e mais para nós compreendermos a palavra de Cristo. Você não vai cair não para aprender a palavra de Cristo, para entender. Porque Jesus, ele abre o nosso entendimento para que a gente não caia. Jesus, ele não quer perder a tua alma. Jesus, ele não quer perder a minha alma. Jesus, ele não quer te envergonhar. Jesus, ele não veio para te condenar. Nós estamos no tempo da graça, gente. Você sabe que é o tempo da graça, é o tempo da salvação, é o tempo do conserto, é o tempo do arrependimento, é o tempo de resgate, resgatar as almas perdidas, é o tempo de abrir os olhos dos cegos, é o tempo de libertação, de conversão, de mudança de vida, de resgate de almas perdidas.
É esse tempo que nós estamos vivendo. E estamos aprendendo, gente. Abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. E disse, vou dizer uma coisa para vocês também. Você que tem filhos pequenos, não tem aquele filho pequeno que é difícil de entender as lições? Ora a Deus por esse filho. Ora a Deus, Senhor, abre o entendimento do meu filho, da minha filha, a qual estou ensinando o A, B, C e ela não aprende. Abre o entendimento do meu filho, da minha filha, a qual estou ensinando, Senhor, a matemática, o português, e ela não aprende. Uma vez na igreja, gente, tinha uma criança, hoje já está rapazinho. Ele não passava de ano. Ele não passava de ano, gente. A mãe dele, meu Deus, eu ensino esse menino não aprende. Aí, quando pensou que não, ela conversando comigo, digo, deixa eu orar por ele. Eu digo, Senhor, abre o entendimento dele, Senhor, que ele venha entender. Senhor, meu Deus, meu Pai, os ensinamentos na escola, que ele venha passar de ano. Pronto, gente. O menino começou a passar de ano. Começou a passar de ano. Graças a Deus já terminou até o estudo. Louvado seja Deus. Então você que tem um filho que não tem entendimento na escola, ora por esse filho, ora por essa filha. Oh, Jesus, quanto falta a gente aprender, né, gente? Quanto falta a gente aprender. Às vezes as pessoas estão querendo aprender coisas que não vão edificar a sua vida. Às vezes você está querendo aprender coisas, louvado seja o nome do Senhor, que não vai edificar a vida da tua família. Às vezes você está perdendo tempo com coisas que, pelo amor de Deus, não servem para nada para a tua vida. E ganha com as maravilhas de Deus. Ganha com os ensinamentos de Deus, aprenda com os ensinamentos de Deus. Então aprendemos hoje, louvado seja Deus. Continua aqui. E disse-lhe assim, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Antes de Jesus padecer, antes de Jesus passar pela morte, antes dele ser ressuscitado no terceiro dia dos mortos, foi profetizado isso. Foi profetizado pelos profetas, por todos aqueles que vieram antes de Jesus, que foram boca de Deus para anunciar o Filho de Deus, para anunciar o Salvador. Jesus era o esperado. Jesus era o esperado e ele veio. E ele passou por isso. Eu não sei como tem gente que ainda não acredita em Jesus. Porque se cumpriu as escrituras. Veio o Salvador, nasceu numa escribaria, foi rejeitado, foi crucificado, foi traído, mas foi morto e ressuscitou o terceiro dia e vive para sempre. Se cumpriu as escrituras, é existente que existiu esse profeta na terra. Então é existente que o Filho de Deus esteve na terra conosco. É existente, é comprovado, louvado seja Deus, engrandecido. Então, e destas coisas sois vós testemunha. Eles estavam falando para os discípulos, porque os discípulos viram ele ressuscitado, viram as marcas na mão dele, nos pés dele, e ele estava dizendo, vocês são minha testemunha, vocês estão vendo. O que é a testemunha? Testemunha é aquele que vê o ato, é a prova do acontecimento, né? Não, é verdade que ele está falando, é verdade que ele apareceu, é verdade que ele existiu, é verdade que ele ressuscitou. Maravilha, né, gente? Oh, meu Deus do céu, ontem eu estava falando para Jesus, eu não vejo a hora do arrebatamento, de eu poder te contemplar, de eu poder te ver. Meu Deus do céu. Em seu nome, depois que o Senhor abre o nosso entendimento para entender a palavra de Deus, para entender as escrituras sagradas. Olha o que ele diz aqui, é Jesus que está falando. Olha aqui o que ele diz para os discípulos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o quê? Para nós pregarmos a palavra, Jesus tem que abrir o nosso entendimento, para nós compreendermos a palavra, para poder pregarmos. Aonde? Né? Para pregarmos para que haja arrependimento do pecado, remissão do pecado em todas as nações, começando por Jerusalém. Entendemos?
Então, você quer ser um pregador? Você quer ser esse que anuncia boas novas? Peça para Jesus, Senhor, me dá entendimento da tua palavra, que eu venha compreender a tua palavra. Para quê? Para o arrependimento. Então a gente vê pessoas pregando não para as pessoas se arrependerem. A gente vê muitas pessoas pregando, mas para que as pessoas continuem no pecado, para que as pessoas não tenham arrependimento, para que as pessoas não tenham mudança de vida, ou muitas das vezes para que as pessoas se sintam excluídas, desprezadas, como os fariseus queriam fazer com aquela mulher pecadora. Os fariseus queriam que aquela mulher ficasse pecadora, ficasse excluída, ficasse desprezada. Jesus, com entendimento, ele veio e resgatou a mulher pecadora. Você é esse que Jesus resgatou. Eu sou essa que Jesus resgatou. Glória a Deus, aleluia. Te glorificamos, Senhor, porque os que estão aqui são resgatados por ti. Os que estão aqui, Senhor, são esses, Senhor, que o Senhor veio nos trazer o arrependimento, nos trazer a boas novas, nos trazer, Senhor, meu Deus, a palavra da verdade que nos liberta, que nos converte, que molda nossas práticas, que molda nossos caráter. E ele diz aqui, louvado, aí ele diz, né, que depois que ele deu esse entendimento aos discípulos, lembra lá que os discípulos só viviam perguntando de Jesus? Que nem eu só vivo perguntando de Jesus. Então, os discípulos viviam perguntando de Jesus por quê? Porque eles ainda, o Senhor Jesus ainda não tinha aberto o entendimento deles. Para quê? Para que eles anunciassem a palavra. Lembra que o próprio Judas traiu Jesus porque foi uma promessa que se cumpriu, que teria o traidor que negaria ele, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele seria traído por um discípulo. Depois, Pedro negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele não tinha o quê? Entendimento daquilo que ele estava fazendo. Ele não compreendia aquilo que ele estava fazendo. O medo que Pedro sentiu de ele ir preso, né? Fez o quê? Ele negar a Jesus, porque ele não tinha entendimento. Tanto é que Jesus aqui Jesus, ele está falando com os discípulos, ele está falando em corpo presente com os discípulos, e depois daqui ele sobe para o Pai. E o que aconteceu? Pedro não negou mais Jesus. Por quê? Porque foi aberto o entendimento de Pedro. Então, nenhum dos discípulos traíram, negaram Jesus, abandonaram Jesus. Por quê? Porque foi aberto o entendimento deles, a compreensão deles. E o que aconteceu? Eles foram anunciar o Evangelho. Eles foram pregar o Evangelho para que pessoas se arrependessem. Maravilha, né? Maravilha. Meu Deus, Jesus é maravilhoso, ele é perfeito. E aqui diz aqui: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. De meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quer ser revestido de poder? Então é do alto, é de Cristo, é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que vem o poder. Que poder é esse? O poder da palavra. O poder de pregar a palavra e levar pessoas ao arrependimento, levar pessoas a essa convenção, levar a pessoas. Louvado seja o nome, a ter uma vida com Cristo, a salvação, a tirar, o poder de tirar as pessoas das trevas, do pecado, da morte e trazer para a vida. E o Senhor disse: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E os discípulos foram revestidos de poder. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pedro falou para o paralítico: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Levantem alta. Foi dado a Pedro esse revestimento do alto, desse poder. Louvado seja o nome para curar, em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus que o paralítico andou. Ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho poder, eu tenho Jesus na minha vida. Jesus na nossa vida é poder, gente. Muitas pessoas acham que ter poder é ter dinheiro. Muitas pessoas acham que ter poder é ter força no braço. Muitas pessoas acham que ter poder é ter amizades riquíssimas. Ter poder é ter Jesus na nossa vida. Isso é ter poder do alto. Louvado seja Deus. E aí vamos encerrar.
a ascensão e levou-os fora até a Betânia. E levantando-se até Betânia, e levantando-se as mãos, os abençoou. Que maravilha, né? E levantando as mãos, então agora Jesus é profético, é para quem crê. É para quem crê que Jesus, eu creio que Jesus está aqui, ó, com as mãos levantadas, me abençoando, te abençoando, abençoando tua casa, abençoando tua família, com essa palavra que é poder em nossas vidas. Jesus está aqui no meio de nós, porque bem-aventurados é aqueles que não viram, mas creram. E nós cremos em Jesus, que Ele está aqui, que eu creio que Jesus aqui abriu mais o nosso entendimento, nossa compreensão, para compreendermos a palavra e nós sermos revestidos desse poder do alto, de sabedoria divina. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para curar os cegos, para libertar os cativos. Louvado seja o nome do Senhor, para a pessoa ser curada. Louvado seja o nome, porque nós temos Jesus na nossa vida. Louvado seja em prata, mas eu tenho Jesus para te curar. Seja curado desse lúpus, seja curado dessa virose, seja curado desse câncer. É isso que o Senhor quer que a gente faça, que a gente use o poder que Ele nos deu. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas as pessoas estão jogando fora os seus talentos. Mas as pessoas estão enterrando seus talentos, mas as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, estão se corrompendo, mas as pessoas hoje não querem mais saber de ser usado por Deus. Sabe o que querem? Ser famosas. Sabe o que querem? Louvado seja o nome do Senhor, ser ricos, ser poderosos de riqueza, de dinheiro na terra, mas não querem poder do alto, não querem poder de Cristo. Louvado seja Deus. Não querem esse poder da palavra que liberta, que leva ao arrependimento, que cura, que salva e que dá vida e vida com abundância. E ele pega e diz assim: e aconteceu o quê? Abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Foi o último momento de Jesus na terra. Foi esse, com os discípulos. Jesus começou a obra chamando os discípulos. E Jesus terminou a obra de corpo presente na terra com os discípulos. Os que viram Jesus, né? Com quem ele falou, por último, da obra na terra, foi com os discípulos. Olha que maravilha, né? E aconteceu que, abençoando e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos continuar louvando e bendizendo a Deus. Nós vamos continuar louvando seja o nome do Senhor, falando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus, falando do nosso Jesus que veio para nos salvar, que veio para amar pecadores, resgatar pecadores, salvar pecadores, pagar os pecados dos pecadores. Nós vamos continuar falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, daquele que deu a vida por nós, daquele que nos deu poder, daquele que nos dá sabedoria e entendimento, daquele que tem nos curado, que tem nos salvado, que tem nos sustentado nessa caminhada. E nós vamos continuar, louvado seja o nome do Senhor, até a consumação do século, até os últimos dias, até o arrebatamento, ou até Jesus nos colher da nossa terra. Louvado seja Deus engrandecido. E essa foi a palavra.